O Evangelho de hoje, Evangelho de João, capítulo 5, versículos 31 a 47. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos judeus: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não vale, mas há um outro que dá testemunho de mim, e eu sei que o testemunho que ele dá de mim é verdadeiro. Vós mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. Eu, porém, não dependo do testemunho de um ser humano, mas eu falo assim para a vossa salvação. João era uma lâmpada que estava acesa e a brilhar, e vós com prazer vos alegrastes por um tempo com a sua luz. Mas eu tenho um testemunho maior que o de João, as obras que o Pai me concedeu realizar. As obras que eu faço dão testemunho de mim, mostrando que o Pai me enviou. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes a sua face, e sua palavra não encontrou morada em vós, pois não acreditais naquele que ele enviou. Vós examinais as Escrituras, pensando que nelas possuís a vida eterna. No entanto, as Escrituras dão testemunho de mim, mas não quereis vir a mim para ter a vida eterna. Eu não recebo glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, e a este vós o receberíeis. Como podereis acreditar, vós que recebeis a glória uns dos outros, e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que vos acusarei diante do Pai. Alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocais a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. João 5,37. E também o Pai que me enviou dá testemunho a meu favor. Então, refletindo sobre este Evangelho, especialmente sobre essa presença do Pai tão fortemente no coração de Jesus, vamos então prestar atenção em alguns aspectos desse texto. Jesus, podemos ver nesse texto esse clima de conflito, com as autoridades. Jesus até dizendo palavras duras como: vocês não têm o amor de Deus em vós, vocês não acreditam de verdade em Moisés. Esse discurso de Jesus é um discurso diante de pessoas que viviam o questionando a respeito até daquilo que eram obras milagrosas, Deus realizando obras através de Jesus, Jesus manifestando o seu poder de filho amado do Pai, e no entanto aqueles homens na incredulidade de coração. São pessoas que se colocaram contra de Jesus e exigiam dele uma prova, uma comprovação que fosse irrefutável, que Jesus realmente está em comunhão com o Pai, como nós vemos em outra passagem: eu e o Pai somos um. Então eles queriam que Jesus provasse isso, E justamente porque Jesus chamava o Pai de seu Pai. Ele dizia: eu e o Pai, o meu Pai. Muitas vezes Jesus se refere assim ao Pai. Então a questão é como convencer, como dialogar quem já está com a postura de fechamento. Esses homens, eles não queriam ouvir o que Jesus tinha a dizer. Eles já estavam fechados àquilo que Jesus pudesse dizer. Eles não queriam dialogar com Jesus. Eles queriam criticar, eles queriam acusar, eles queriam apontar. Eles não queriam diálogo. Eles apenas queriam contestar. Então, argumento algum seria suficiente para que essas pessoas acreditassem, para que essas pessoas mudassem de opinião. A gente às vezes pode ver isso na nossa vida, Às vezes não adianta discutir. Quando a gente percebe que a outra pessoa está fechada, quando a outra pessoa não quer ouvir, é melhor não discutir. Então, para Jesus só havia um caminho: o testemunho das obras que ele fazia. Então o texto Jesus fala muito das obras que ele realiza, em comunhão com o Pai. E então os adversários poderiam ver que Jesus estava realmente fazendo uma obra que não era humana, e assim eles tirassem as suas próprias conclusões. Jesus não havia nada a fazer
se não continuar realizando as obras que ele fazia em nome do Pai, em comunhão com o Pai. Então, o Pai tão presente na vida de Jesus, Jesus se coloca realmente como o Filho amado, porque de fato o Pai sempre esteve presente na vida de Jesus, e Jesus dizia que o Pai cuida de cada um de nós e de suas criaturas, e Jesus até mesmo dizia: eu estou com o Pai, peçam o que quiseres e eu farei tudo, porque o Pai o fará comigo. Então Jesus estimula essa confiança no Pai. Com a sua vida, a confiança no Pai. A confiança no Pai é que modifica de fato a nossa vida, transforma a nossa vida. É o que faz com que a gente cresça na oração. Sem essa confiança fundamental no Pai, a gente não cresce. Muita gente tem dificuldade de invocar o Pai, justamente porque tem a imagem de um Deus castigador, de um Deus que fica olhando a gente para pegar a gente dos nossos erros, um Deus que vai mandar para o inferno. Então as pessoas têm dificuldade de invocar o Pai, né? Às vezes as pessoas até erram na sua maneira de rezar, porque vão, por exemplo, diante do sacrário, ou vão diante de uma imagem de Jesus e falam: ô meu Pai, né? Não, Jesus não é o Pai. Jesus é o Filho. Não podemos chamar Jesus de Pai. Jesus é o Filho. Nós podemos chamá-lo de Senhor, porque Ele é o Senhor. É o Filho Redentor, Salvador e nosso Senhor Jesus. Por isso nós dizemos: por nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Senhor, né? Então, Jesus não é o Pai. Jesus não é o Papai do céu, como a gente às vezes ensina para as crianças. Jesus é o Filho amado do Pai. Na sua comunhão trinitária, Ele é Deus, como o Pai é Deus e o Espírito Santo é Deus. No entanto, é importante a gente entender que Jesus, então, nos coloca no coração do Pai. Quando a gente vai a Jesus, a gente vai ao coração do Pai. E, então, nós devemos confiar nesse Pai. Essa confiança básica é o necessário para que a gente cresça na nossa vida de oração. Então, agora eu convido você a fazer essa oração, dizendo palavras de confiança ao Pai. E como Jesus muitas vezes ensinou no Evangelho, né? Abba ao Pai. Talvez se você tem dificuldade de invocar o Pai, repita essa palavra, né? Abba ao Pai. E se você não acha que são palavras às vezes que não guardam relação íntima com você, vai chamando ele de Paizinho, Pai amoroso, Pai querido, né? Entregue-se alguns instantes agora para essa oração de invocação, de adoração ao Pai. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.